Costa. Marco Antônio merece como punição uma temporada nas Ilhas Maldivas? O piperno recebe a pena de passear férias ilimitadas na Jamaica com bebida à vontade? Para o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, e para o diretor de inteligência da operação, Alain Mota Rebelo, castigos bem mais severos. Eles têm relação com o comando considerado como responsável pela morte do Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, asfixiado dentro de uma viatura durante uma abordagem em Ubaúba, no Sergipe. Ambos receberam como pena a nomeação para serem oficiais de ligação da PRF no Colégio Interamericano de Defesa nos Estados Unidos. A Polícia Rodoviária Federal informou que a transferência deles já estava programada antes do homicídio. Senhores, foram férias, afastamento em função do caso ou isso já estava programado e não tem nenhuma relação com o ato dos dois agentes? Fábio Piperno. Boa tarde, William, Marco, boa tarde para a nossa audiência. Olha, William, eu entendo que esse é um caso vergonhoso. As investigações têm que ser extremamente rigorosas, isso não pode ficar impune. Todo mundo viu quem eram os agentes de segurança envolvidos nessa operação. Então, essa turma toda tem que ser severamente punida. Eles erraram. Uma pessoa morreu por conta, né, da inépcia, para não dizer outra coisa, dessas pessoas. Agora, em relação aos superiores deles, William, se de fato esses dois mencionados eram aqueles que hierarquicamente estavam acima deles, eu quero crer, William, e aqui não é passar o pano. Eu, por enquanto, a não ser que alguma investigação traga novos elementos, por enquanto, eu quero imaginar que eles já estivessem nomeados. Até porque você não vai tirar alguém do Brasil, mandar essas pessoas para Washington para ficar lá por 2 anos, ou seja, morando lá, assim, de uma hora para outra. Eu quero crer que essas transferências elas já estavam decididas. Agora, também é fato que se houver alguma comprovação de culpa dessas pessoas, né, desses dois militares, que essa transferência, então, seja suspensa. Porque, veja, o salário de $11 mil, 3.700 mil dólares de auxílio moradia é muita coisa. E aí sim seria um prêmio para alguém que foi ineficaz. Então, Marco, quando eu comecei a ler, esse foi o tom que nós vimos no noticiário no Brasil inteiro. Como se esse afastamento dos dois da Polícia Federal estivessem sendo premiados ou afastados para evitar qualquer tipo de desgaste. Mas quando você vai estudar o Colégio Interamericano de Defesa nos Estados Unidos, você entende que o papel dele é uma instituição acadêmica internacional ligada à Junta Interamericana de Defesa, passou a ser uma entidade de organização dos Estados americanos a quem prover assessoramento técnico, consultivo e educativo sobre temas relacionados a assuntos militares e de defesa do continente. Então eu pergunto a você, fizeram um grande estardalhaço e não dá para juntar o afastamento dos dois com a ação dos dois agentes em campo? Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Olha, vamos lá, para ficar muito claro aqui, primeiro que qualquer investigação com relação à morte do Genivaldo tem que ser realizada de maneira bastante detalhada, minuciosa, minudente. E você tem geralmente 2 tipos de mobilizações que acontecem concomitantemente, que são processo administrativo disciplinar, que vai determinar a eventual punição disciplinar dentro da profissão dos policiais, e você tem, na esfera penal, qual vai ser a responsabilização penal, né, imputável aos policiais que, de maneira culposa ou dolosa, cometeram o homicídio do Genivaldo. É simples assim. Com relação a estar previamente agendada uma viagem, etc., eu imagino que não tem absolutamente qualquer tipo de vinculação com esse evento, com o que aconteceu. Agora, óbvio que se houvesse aí algum tipo de compreensão do momento que vivem e do momento que estão aí inseridos, isso seria adiado, deveria ser adiado. Por mais que essa
Vamos supor, William, que essa viagem tivesse sido planejada há anos, há 2 anos, há 1 ano e meio. Não importa, a ocasião agora é uma ocasião de investigação e eles prontamente teriam que estar aqui no Brasil para serem investigados por eventual abuso de poder, por eventual crime doloso, homicídio doloso, no caso. Então você tem aí uma situação muito peculiar. A esquerda utilizou a operação no Jacarezinho, que resultou em 28 mortos, a operação dentro do complexo lá no Rio de Janeiro, com 23 mortos, utiliza o caso da PRF para tentar vincular a imagem de Bolsonaro à categoria da área de segurança pública e tentar, de alguma forma, transferir a responsabilidade para ele de uma coisa que não é dele? William, como eu disse antes, o caso do Genivaldo é uma vergonha nacional. Ele foi assassinado, né? Ele foi brutalmente assassinado e os assassinos têm que ser presos, têm que ser punidos. Agora, eu também acho que isso está inserido num contexto ainda maior. Não é porque o Bolsonaro é o presidente da República que esse tipo de coisa acontece. É claro que eu tenho uma série de reservas em relação à conduta dele, enfim. Mas é evidente também que esse histórico, ele é, infelizmente, recorrente no Brasil e isso é uma mancha. Quer dizer, é muito fácil matar, é muito fácil torturar, é muito fácil cometer atrocidades contra pessoas pobres, negras, contra pessoas sem recursos. Isso a gente viu, mas olha, milhares de vezes no Brasil. Agora, esse discurso é a realidade do Brasil. Pobre sofre, pobre é espancado, pobre morre, assassinado. Polícia não está nem aí para pobre. Agora, a verdade é que isso não dá para fulanizar, dizer que é porque isso acontece porque o Bolsonaro é presidente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Peraí. A esquerda gosta de se apropriar de algumas pautas que são completamente irracionais aqui nesse caso. Aqui até fazendo uma alusão a George Floyd lá nos Estados Unidos, o Piperno, ele está querendo, tá vendo? Ó, ele está querendo criar uma espécie de vínculo entre a morte do Genivaldo com racismo estrutural, com a polícia trata mal os nenhum pobres. Rapaz branquinho e rico que tenha passado por essa situação que Piperno, não adianta você usar esses jargões prontos. Então mandem isso daí é tudo chavão. Não, isso daí é tudo chavão. A minha memória pode ter falhado. Você está usando chavão. A polícia é predominantemente parda igual. Quer dizer, você está querendo brincar com uma coisa que no Brasil não existe. Que lavagem cerebral? Você está falando que a polícia é treinada para ser letal, para matar. Isso daí é bobagem. Você mesmo falou, existem casos anedóticos, existem casos específicos, esporádicos. Não. Sim, existem casos específicos, esporádicos, que a esquerda acaba pegando como uma espécie de, esse vale por todos, e explorando de maneira demagógica, para tentar enfiar a goela abaixo aquele discurso identitário que eles gostam. Infelizmente, então, isso daí, posso falar? É bobagem. Qualquer tipo Mandem pro meu Instagram, qualquer tipo de Twitter, fundamentação de jovens branquinhos que passaram por isso. Qualquer tipo de fundamentação nesse sentido. Claro. E outra, eu acho, assim, é perigoso esse discurso pelo seguinte. Quando interessa, né, o pardo, o mestiço é negro. Quando não interessa, não é. Então, é um discurso muito conveniente para a esquerda utilizar desse racismo estrutural que eles defendem para falar, olha, eles defendem não. Existe... Isso acontece porque o Brasil foi um país racista. O último país a acabar com a escravidão no continente americano. Você pode pegar qualquer tipo de morte que acontece por culpa do policial, por excesso ou até mesmo por dolo. Você fala, poxa, ele cometeu. Aí você já está aferindo uma motivação para algo que você sequer sabe porque não foi nem investigado. Isso daí é muito... Piperno, você atribuir isso a racismo é discurso da esquerda identitária e isso não tem qualquer tipo de só acontece fundamentação. Com rapazes negros, pardos, pobres. Você está atribuindo a racismo. Não acontece com um menino branquinho, riquinho, por exemplo, das Zona Sul de São Paulo. Não acontece nenhum. Piperno, nenhum. É muito comum você ouvir que a polícia brasileira é a que mais mata. Mas a polícia brasileira também é a que mais morre. Eu pergunto a você, entregam uma arma para um cidadão e pedem para que ele salve uma sociedade doente através das armas? É isso que acontece no Brasil? William, o Brasil é um país extremamente violento e infelizmente sempre foi assim, né? Eu acho até que as polícias têm melhorado aqui em São Paulo mesmo, e não só por questão de treinamento, mas também porque agora está mais bem equipada. Então é claro que isso diminui a letalidade da polícia, mas
isso também, em momento algum, faz com que o bandido se torne mais ameno. Existe, sim, essa guerra. E, infelizmente, isso não vai acabar no curto prazo. O Brasil é assim. Agora, quando você equipa melhor a polícia, a chance de que esse tipo de coisa não ocorra é maior. Tanto que, por exemplo, as câmeras, né, nos uniformes da polícia, nos coletes, que tem sido um assunto muito debatido na campanha eleitoral aqui em São Paulo, ele diminui a letalidade da polícia sem que isso faça com que a polícia se torne menos eficiente. Em setembro de 2021, Marco, nós divulgamos o Atlas da Violência, divulgou os seguintes dados. Os dados de 2009 a 2019 foram 333.330 jovens, pessoas entre 15 e 19 anos que foram assassinados no Brasil. Então, nós estamos com uma sociedade doente e entregamos armas para que policiais salvem ou façam algum tipo de contenção dessa sociedade? Bem, o Brasil é um país que tem um número de homicídios altíssimo. Se você pegar, por exemplo, um país de proporção continental que nem os Estados Unidos e fizer a comparação, vai dar uma diferença drástica. Primeiro porque a população deles, eles têm 100 milhões de habitantes a mais do que nós aqui no Brasil. Segundo, você tem aqui quase o triplo de homicídios do que tem lá. Então lá são 17 mil, aqui eram 64, abaixaram agora, está abaixando gradativamente aí. Pode ser que esse ano bata o patamar mínimo de homicídios, por N fatores, né? Você tem desde políticas realizadas no âmbito federal, de combate às drogas, de combate aos traficantes, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal. Então, até você equipar melhor, né, com mais instrumentos e mais equipamentos, as polícias militares no âmbito estadual. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara, William, quando você fala de um país que tem um índice tão alto de homicídio, morre todo mundo. Então, assim, morre muita mulher, morre muito homem branco, morre muito homem negro. A violência, ela não distingue com base em cor. Então, por exemplo, prova de que o Piperno fala tem sim uma essência demagógica e apologética a essa ideia de racismo estrutural, quando você pega, por exemplo, a população trans. O pessoal distorce o número. Morre muito trans, existem crimes transfóbicos no Brasil. Não é um direcionamento da mortalidade para a população trans ou LGBT. É porque morre muita gente em geral. Morre muita mulher, morre muito homem, independentemente de opção sexual, de cor de pele, de identidade de gênero. O que esses grupos fazem é criar uma narrativa de vitimização para tentar impor algumas pautas como, lá nos Estados Unidos, né, defund the police. Não, vamos agora desconfiar de tudo que a polícia faz. E isso daí é um desserviço ao país, porque a gente tem que sempre trabalhar em prol da polícia. É a polícia que traz para nós elementos aí de paz social, senão a gente está perdido. Piperno, nós tivemos em 2017 59 mil homicídios no Brasil, 2020 nós tivemos 44 mil homicídios e 2021 uma redução de 7%, passando para 41 mil homicídios no Brasil. Isso aponta que a atual gestão federal, ela contribuiu para a redução da violência no país? É muito cedo para fazer esse diagnóstico, porque, primeiro, alguns estados, algumas polícias estaduais ganharam muita eficiência, como a de São Paulo. Aqui em São Paulo, o número de homicídios foi drasticamente reduzido, por conta de um grande trabalho feito, aliás, por um general, que é quem comanda a segurança pública aqui em São Paulo. Segundo, nos anos de 2000 e 2021, houve menor circulação de pessoas por conta da pandemia. Então, 2022 vai ser um ano revelador em relação a isso. Aí a gente vai ver se, de fato, como abaixou, onde essa violência foi reduzida, por que o número de assassinatos caiu. Então, há uma série de fatores que a gente vai ter que diagnosticar melhor. Agora, aqui no Brasil, negar racismo estrutural é
de certa forma, ser solidária a ele. Porque aqui no Brasil existe. A esquerda identitária adora isso. Não, aqui no Brasil existe muito. Isso daí é papo de psolista. Você não é esquerda psolista. Eu não sou você está se prestando a um papel muito ruim. Muito feio. Isso aí é papo de branquinho do jardim. Quem discorda de mim é racista. Aqui tem racismo. O seu papo quem discorda de mim fazer uma concessão e dizer que isso é muito feio. Que o Brasil é um país racista, sim. Isso é muito feio. O Brasil é um país racista. Isso é muito feio. Você não é consultado por médico negro, dentista negro, você não contrata engenheiro negro, você não vê apresentador de TV negro, você praticamente não vê. Agora, você vai no presídio, a maior parte da população carcerária é de negros e só quando interessa pro seu discurso. Sim, e é verdade. Você sabe que você está mentindo, Baixo. E o mais engraçado você está mentindo é a bandeira. O Piperno agora, eu achava que ele era esquerda moderada. Agora ele foi full left aqui, foi totalmente pra esquerda. Foi porque é necessário, sim. É necessário. Que mais que a gente é machista? Quem nega racismo estrutural é solidário e o ao racismo. E o patriarcado? E o patriarcado opressor estrutural? Senhores, isso existe bastante. desde a semana